Ó Deus, fonte do amor e da bondade, Deus justo e providente, caminhando através das páginas bíblicas, buscamos a vossa vontade, seguindo os passos de Ruth e Noemi. Queremos, na fé, na convicção de vossa presença, alimentar a esperança de um tempo melhor. Que o estudo deste livro bíblico nos conduza à convicção de que, se hoje está difícil, se a situação está complicada, não podemos perder a esperança, pois vós, ó Deus de amor, caminhais conosco. Na vossa ressurreição, experimentamos a plenitude de vossa misericórdia. Concedei-nos, ó Deus de bondade, por este estudo, fortalecer a nossa fé e a nossa decisão em segui-lo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 28 de abril, nós continuamos então nossas reflexões à luz do livro de Ruth. Como o livro de Ruth nos apresenta uma riqueza muito grande para a nossa reflexão, nós dividimos o livro de Ruth em 5 quadros. No primeiro dia, refletimos o primeiro quadro. Os demais quadros estão sendo refletidos em mais de um dia, para que possamos aprofundar em alguns temas, como é impossível abordá-los todos em um só áudio, pelo limite que nós temos no tempo. Então, nesses 3 dias, nós estamos refletindo sobre o segundo quadro, que vai do versículo 6 ao 22 do capítulo 1. Hoje é o terceiro dia que nós vamos refletir à luz deste quadro. Por isso, nós vamos ouvi-lo novamente e que nós possamos nos deixar tocar pela mensagem que o livro de Ruth traz para todos nós. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem irá proclamar para nós o texto bíblico hoje será Maria Juscelina, da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Ouçamos. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhe tinha dado pão. Deixou, pois, aquele lugar onde habitara com suas 2 noras e pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Ide, voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às suas noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vós usaste com os que morreram e comigo. Porque ele vos conceda paz em vossos lares, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas puseram-se a chorar. Nós iremos contigo para o teu povo, disseram elas. Ide, minhas filhas, replicou Noemi, porque, a vez de vir comigo, porventura tenho eu ainda em meu seio filhos que possam tornar-se vossos maridos? Voltai, minha filha, porque já estou demasiado velha
para casar-me de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança, e que esta noite mesmo me fosse dado ter marido, e viesse a gerar filhos, esperá-los, eis crescer, sem vos casardes de novo, até que se tornasse grandes? Não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então elas desataram de novo a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth não quis separar-se dela. Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Disse-lhe Noemi: vai com ela. Não insista comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Onde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Na terra em que morreste, quero também eu morrer e aí sepultada. O Senhor trate-me com todo o rigor. Se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Ante tal resolução, Noemi não insistiu mais. Seguiram juntas o seu caminho até Belém. Ali chegando, comoveu-se toda a cidade. As mulheres diziam: eis aí, Noemi. Não me chamas mais de Noemi, replicou ela, mas chama-me Mara, porque de Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias e o Senhor fez-me voltar com as mãos vazias. Porque me chamais Noemi. Se o Senhor se declarou contra mim e o Onipotente me inundou de aflição, foi assim que voltaram dos campos de Moabe. Noemi e sua nora Ruth, a Moabita, chegaram a Belém quando começavam a cegar as cevadas. Já evocamos vários sinais de esperança. A decisão de Noemi de regressar a Belém, a visita de Deus que traz pão, o amor de Ruth por Noemi. Podemos evocar agora outro sinal de esperança no fato de as duas mulheres chegarem a Belém na época da colheita de cevada. A estrutura do começo e do fim do primeiro capítulo mostra como os versículos 1 e 22 se correspondem ao enfatizar este aspecto. Houve uma fome na terra, e um homem de Belém emigrou para ir morar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E Noemi regressou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora. Aquela que voltou dos campos de Moabe, elas chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. A família tinha emigrado para os campos de Moabe por causa da falta de pão, mas agora Noemi e Ruth regressam dos campos de Moabe no momento da colheita em Belém. A comparação permite sublinhar ainda que no começo é toda a família, pai, mãe e filhos, que viaja. No fim, Ruth toma o lugar do marido e dos 2 filhos. Uma frase dita pelas mulheres de Belém no capítulo 4, versículo 15, autoriza a dar um sentido a essa substituição. Ela vale para ti mais do que 7 filhos. Com efeito, na medida em que os acontecimentos se desenrolam e que Ruth passa a ser a protagonista, a tristeza de Noemi transforma-se em esperança. Os tempos não mudaram muito. Vivemos hoje
aflições semelhantes às que viveram Noemi e Ruth? Eis um exemplo. Na nossa sociedade, os casamentos já não são mais duradouros. Em sua grande maioria, terminam em rupturas que geralmente implicam empobrecimento da esposa e mãe, quando ela se vê incapaz de encontrar um emprego estável e corretamente remunerado. Em situações tão difíceis como a do divórcio, da falta de emprego, da pobreza, da doença, da incompreensão, será que posso esboçar pequenos sinais de esperança, porventura existentes na estrada da vida? Esses sinais são realmente novos ou apenas evocam o que já era sabido? Se não, em que eles são realmente diferentes? Saber alimentar a esperança nos momentos de trevas, de dificuldade, é isso que nos dá força para empreender novos caminhos e conseguir reconstruir a vida. Noemi e Ruth tiveram muita esperança, por isso voltaram, por isso recomeçam. Que o Senhor nos dê a graça de um recomeço, que não percamos nunca a esperança, que tenhamos em nosso coração a firme convicção de que Deus nos abençoa, apesar de ser escuro, apesar de ser noite. Eu sei que o sol vai brilhar, o amanhã vai chegar. Essa é a esperança que deve iluminar o nosso coração. Também é de Divinópolis que vem a partilha de vida de hoje. A Maria Isabel vem falar de um grande educador que também tive a alegria de conhecer. Vamos ouvir com atenção. Meu nome é Maria Isabel da Silva Peçanha, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais. Eu vim falar sobre um grande educador que Divinópolis teve, o Padre Miguel. Padre Miguel, ele foi frei, depois ele se tornou padre, e antes dele ser frei, o nome era Orlando dos Anjos. Quando eu mudei para Divinópolis, eu tive o prazer de conhecê-lo na igreja de São Cristóvão. E com ele nós aprendemos muito. Ele foi um grande educador, não só na igreja, como também nas escolas de Divinópolis. Divinópolis ganhou muito com o Padre Miguel, com seus ensinamentos, com a sua doçura de falar de Jesus, com a sua doçura de nos ensinar o Evangelho. Em 2007, Padre Miguel faleceu, mas deixou um grande legado de amor, de compaixão com as pessoas, de carinho pelo próximo. Foi um grande educador que Divinópolis teve. Não só Divinópolis, mas região próximas de Divinópolis também pôde usufruir da sua sabedoria. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Maria Isabel, você falando do Padre Miguel, me recordei da minha passagem em Divinópolis, lá no distrito de Ermidas, ouvindo também essas histórias desse grande educador. Naquela ocasião a gente estava na Pastoral da Juventude Rural e Divinópolis sempre foi um lugar assim, né, de acolher, né, os militantes, os dirigentes, e a gente fica muito feliz quando a gente ouve um depoimento de alguém que é comprometido com essa igreja libertadora, uma igreja que está realmente a serviço dos pobres, dos marginalizados. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Que os sinais de esperança apresentados pelo livro de Ruth possam de fato alimentar a nossa esperança, a nossa certeza de que caminhamos com Deus
e caminhando com Deus não temos o que temer. Vamos vencendo os obstáculos, as dificuldades. Que o Senhor então nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.